Olá, nós estamos passeando pela história do filho pródigo, os filhos perdidos, como eu gosto de chamar, que está registrado em Lucas 15. E nesse próximo capítulo a gente tem um menino, um filho mais novo, que tendo dito para o pai, eu quero a minha parte na herança, e tendo decidido viver de modo irresponsável, teve que sair de casa e foi embora. Pegou todos os recursos que tinha e gastou irresponsavelmente. Assim como em qualquer novela ou filme, de um jeito muito óbvio, aquela história de Jesus nos conta que esse menino foi gastar o seu dinheiro nas noites, entre amigos, nas farras, com as mulheres, sem nenhuma regra, sem nenhum cuidado, sem nenhum controle. Viveu completamente irresponsável. Até que o dinheiro acabou, ele foi abandonado pelos amigos e ele começou a procurar emprego para sobreviver. Um menino que era herdeiro, tinha todos os recursos disponíveis, teve que trabalhar do que desse e aparecesse para poder sobreviver. Até que ele se tornou empregado numa propriedade rural e ele começou a cuidar de porcos e, ao cuidar dos porcos, ele tinha o desejo de comer a comida dos porcos, de tanta fome, de tanto sofrimento que ele passava. Comer com porcos, estar entre porcos, tem um significado muito profundo para aqueles homens religiosos de Israel dos dias de Jesus, que consideravam o porco um animal imundo. Aquele menino se chegou em tal nível de depravação e de desequilíbrio de sua humanidade que ele se tornou pedinte, mendigo e miserável de um animal imundo. Ele queria comer a comida dos porcos. Ele perdeu toda a sua humanidade, ele perdeu toda a sua dignidade humana. Ele foi perdendo, porque é assim que acontece. Às vezes, os recursos ao nosso redor maqueiam uma desfiguração da nossa identidade humana. Tem muita gente que já não é nada, tem muita gente que não tem nada dentro de si mesmos, tem muita gente que está morta na sua alma, tem muita gente que nem ser humano é mais, é apenas bicho, mas que tem muito recurso. E a gente, quando olha essas pessoas, os vê bem vestidos, andando em bons carros, morando em boas casas e com um sorriso plástico no rosto, e a gente chama isso de bênção. Mas isso não é bênção, porque a alma deles está completamente desfigurada e morta. Aí, quando essas pessoas perdem os seus recursos e nós as vemos comendo entre porcos, vivendo na condição humana mais deplorável, é que nós descobrimos que não havia fundamento em suas vidas. Eles já estavam mortos, porque longe de Deus. Aquele menino chegou em níveis de desumanização absolutos, como que alguém que vai se afastando de Deus e começa a viver comportamentos sexuais depravados e vai perdendo a sua humanidade até que se perde sensibilidade, até que as suas experiências sexuais já não são suficientes minimamente, até que ela começa a experimentar todas as possibilidades de interações, de perdições, de usos e abusos, até que chega aos crimes e a gente vai perdendo a dignidade humana e não percebe. A gente vai perdendo a dignidade humana em todos os aspectos, vai perdendo os amigos porque se envolve em falcatruas, em mentiras financeiras, em roubos, em corrupções, e vai perdendo relações, vai perdendo a família, vai perdendo os amigos, vai perdendo a dignidade, se torna um criminoso, se torna um corrupto, se torna um câncer numa sociedade. A gente não percebe, quando vai ver, tá na lama, vivendo entre porcos, perdendo completamente a dignidade. As pessoas que começam a se aventurar em uso de drogas e produtos químicos e não param mais, é a bebida que as domina e tira delas a capacidade de ser simplesmente humano, de viver de modo simples e humano, de encontrar alegria na sobriedade. Se não for debaixo de um porre, não tem mais felicidade na vida. E as drogas vão só aumentando e o consumo vai aumentando e elas se tornam, no final das contas, bichos vivendo nos becos e nas ruas. Perdem toda a dignidade. Foi isso que aconteceu com aquele menino. O que Jesus está contando que é isso que acontece com aqueles que decidem se afastar de Deus progressivamente e viver conforme as suas regras e suas leis. Chega uma hora que a alma está podre, que a alma está seca, que não existe mais sexo nesse mundo que seja capaz de trazer um mínimo de satisfação, que já não se sabe mais o que é viver sem enganar e sem trair os outros, que já não se sabe mais o que é viver trabalhando honestamente,
que já não se sabe mais o que é consumir, 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 não encontrar alegria, que já não se sabe mais o que é viver sóbrio, já se está dominado por toda sorte de vícios. É a indignidade humana completa. Aqueles que passam a se afastar de Deus para viver do seu jeito, começam gastando os recursos de Deus, mas chega uma hora que os recursos acabam. E quando os recursos acabam, o que sobra é um bicho, o que sobra não é gente. E algumas dessas pessoas vivem a mesma experiência que o filho mais novo que a gente encontra naquele texto. Algumas dessas pessoas, como diz o texto, vivem uma experiência espiritual profunda de consciência, de arrependimento, assim como aquele filho mais novo viveu. O que aquele filho mais novo disse foi: o que foi que eu fiz na minha vida? Eu saí da casa do meu pai. Na casa do meu pai, até os empregados do meu pai vivem bem e com dignidade. Olha onde eu estou. O que foi que eu fiz da minha vida? A ficha ali caiu. O texto fala literalmente assim: ele caiu em si. Como é importante essa queda para dentro de nós mesmos. Como é importante a queda da ficha. Como é importante o dia que a gente para e diz: o que foi que eu fiz? Sabe por quê? Porque ainda tem gente que, mesmo vivendo de modo indigno, ainda tem coragem de pôr a culpa no pai. Meu pai me deu pouco dinheiro, o dinheiro acabou. Tem muita gente que se arrebenta na vida e reclama que acabou o dinheiro, que acabou o sexo, que acabou a droga. Tem muita gente que se arrebenta na vida e que critica a Deus dizendo: eu devia ter mais e não tenho. Por que foi que Deus me tirou isso? Por que foi que Deus me tirou aquilo? Muita gente que se afasta de Deus e vive do seu jeito e quando chega no final da vida ainda está amargurado, com raiva e dizendo que todo mundo prejudicou sua vida. Todo mundo está errado, olha onde eu estou agora, todo mundo fez o que estava errado, as pessoas só me maltrataram, as pessoas me roubaram, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Mas algumas pessoas, alguns seres humanos, têm a condição espiritual de dizer o que aquele filho mais novo disse. E ele disse assim: o que foi que eu fiz da minha vida? Na casa do meu pai existe vida. Não adianta nada os recursos do meu pai sem a casa dele. Eu preciso é do meu pai. A ficha daquele menino caiu. E sabe o que é interessante? Que isso chama-se arrependimento, isso chama-se conversão. É quando a gente cansa de viver a vida que está vivendo e diz: eu não quero mais viver assim. Eu estou errado. Não é a vida que me deve, não. Não são meus pais que me devem. Não é o passado que me deve. Eu fiz isso da minha vida. Tem gente que tem coragem de, estando na pele do filho, diz assim: por que foi que Deus me deixou sair de casa? Por que foi que Deus me deixou escolher? Por que foi que Deus me deixou fazer esse caminho? Por que foi que Ele não me impediu? Tem gente que ainda tem coragem de pôr a culpa na conta de Deus. O filho mais novo, quando ele cai a ficha, ele diz: o que foi que eu fiz da minha vida? Olha onde eu estou, na casa do meu pai existe vida e eu estou aqui na morte, olha onde eu cheguei. Quer saber? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E sabe como é que a gente percebe o arrependimento daquele menino? É que no caminho ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão para o meu pai, vou dizer para o meu pai: eu pequei. Pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Eu pequei. A responsabilidade é minha. Eu errei. Fui eu que escolhi a maneira como eu ia viver as minhas relações, a minha sexualidade. Por isso que eu estou aqui agora. Fui eu que escolhi que ia tratar os homens desse jeito, como objetos de conquista e sedução. Por isso é que eu estou aqui agora. Fui eu que decidi que ia viver uma vida de corrupção e maldade, roubo e dar balão em todo mundo. Fui eu que tratei as pessoas como mercadoria das minhas trocas e da minha ganância. Por isso que eu estou aqui agora sozinho, sem amigos. Eu não fiz amigos na vida, o que eu fiz foi clientes e cúmplices e comparsas. Não tenho amigos, fui eu que fiz. A maneira como eu vivi a minha relação com as mulheres, fui eu que fiz, olha onde eu estou agora. São as pessoas que caem em si e dizem: eu pequei. São as pessoas que têm coragem, inclusive nos seus processos terapêuticos, de dizer: não é minha mãe que é culpada, não é meu pai que é culpado, não. Fui eu que fiz da minha vida o que eu quis.
Eu sou responsável e o que eu fiz da minha vida em resposta ao que fizeram comigo é o que determina como eu estou hoje. Eu pequei contra ti e contra Deus, dizia o filho mais novo. Eu vou voltar para minha casa e eu vou assumir que eu pequei. Mais ainda, sabe o que eu vou dizer para meu pai? Eu vou dizer para ele assim: pai, me deixa trabalhar na sua casa como se eu fosse um empregado seu. Me deixa ser só um empregado seu, mas não me deixa mais embora da sua casa. Eu quero a sua presença, porque estar na sua presença, mesmo que seja como escravo na tua casa, é melhor do que viver onde eu cheguei a viver. Me deixa voltar, me deixa estar aqui. É uma atitude, um desejo no coração de tentar recompensar, retribuir, ou no mínimo, se apresentar diante de Deus dizendo: o Senhor não me deve nada. O Senhor não me deve nada, aliás, eu não sou digno mais de ser seu filho. Deixa eu ser só o seu empregado. Não há ninguém que tenha se arrependido de verdade que não chegue a esta constatação de que não há mais dívida. Ninguém me deve nada, a vida não me deve nada, meus pais não me devem nada, o mundo não me deve nada, sou eu pequei. E quer saber? Eu sei o que eu fiz e onde eu estava. Eu não sou digno. Portanto, se o Senhor me deixar ficar perto do Senhor, eu não quero muita coisa não, só quero ficar perto. Essa é a decisão que aquele filho mais novo toma. E ali, ele começou a se reencontrar. Muito antes de chegar na casa dele, ele se reencontrou consigo e com o pai, quando ele lembrou da casa do pai, quando ele assumiu que ele era pecador. Que Deus nos abençoe e que a gente viva experiências de arrependimento como esse homem viveu. Paz e bem.